Falando de política, o Congresso deve retomar amanhã o debate sobre a proposta que trata da criminalização do porte e também da posse de drogas. O texto foi aprovado pelo Senado em abril e agora está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O relator é o deputado Ricardo Salles, aqui do estado de São Paulo. E a expectativa é de que o parlamentar divulgue um parecer favorável à proposta. A chamada PEC das drogas é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, senador, e que prevê que seja considerado crime o porte e a posse de entorpecentes, independentemente a quantidade ou o tipo da droga. A discussão sobre drogas no Congresso Nacional acontece simultaneamente ao julgamento no Supremo Tribunal Federal. Os ministros avaliam a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. E sobre isso eu quero ouvir o nosso analista Vitor Irajá, já está aqui do meu lado. Vitor, esse é um assunto que ele, ao mesmo tempo, tem uma questão moral da discussão, tem uma questão ideológica e também um problema sério de segurança pública e de saúde. São muitas as camadas, né? De gente que quer liberar de todas as formas, de forma mais contrita ou, enfim, proibir de uma vez. Esse tipo de discussão para o governo é uma discussão difícil de ganhar, porque quando a gente vê a composição, e ainda mais um projeto de autoria do presidente do Senado, é algo assim que, como se fossem favas contadas, tipo, o governo vai perder nessa? É bem possível que o governo perca, né, Jairo? Exatamente porque a gente percebe de novo, né, voltando exatamente aquele meu último comentário aqui, na verdade é mais uma pauta que envolve essa questão e mais ideológica, onde de fato o Congresso Nacional se posiciona de uma forma completamente diferente do governo. E até por isso a gente vê essa confusão toda envolvendo os três poderes. Por quê? O Congresso Nacional está discutindo agora essa PEC das drogas em linha como uma resposta ao STF, que discute exatamente a descriminalização da maconha, então, da posse da maconha. Então, é na verdade uma resposta do Congresso Nacional exatamente nessa linha. A gente percebe que existe uma tendência conservadora no Congresso Nacional, enquanto o Supremo espera-se que tenha uma visão um pouco mais progressista em relação a essa pauta, especificamente sobre a maconha, né? Não está tratando sobre outras drogas. Agora, é exatamente essa dissonância, né, entre os poderes que pauta esse debate. Isso porque a gente percebe que existe no Congresso Nacional essa iniciativa de resposta encabeçada pelo ex-ministro de Bolsonaro, inclusive o deputado Ricardo Salles, exatamente enquanto o STF não decide sobre a questão da descriminalização da posse da maconha. Inclusive, com alguns ministros com quem eu conversei, preferiram não adiantar, não tentar apostar ali em qual seria a decisão do Supremo Tribunal Federal, apesar de a gente esperar, né, de ter uma leitura de que o STF tem uma visão mais progressista do que o Congresso Nacional nesse sentido. Mas, de novo, é uma proposta que que promete, de fato, incomodar o governo, porque é muito delicado para que o governo se posicione, ainda mais em meio a muitas críticas envolvendo segurança pública, por exemplo. Você comentava, Jairo, claro, não trata só de segurança pública o debate sobre as drogas, né? Trata-se, evidentemente, de um debate social, de um debate de saúde e também de segurança pública. Só que o governo já enfrenta muitas críticas em relação à gestão da segurança pública. É um dos principais calcanhares de Aquiles do governo. E de fato, em meio a esse movimento conservador do Congresso, é muito complicado para o governo para se posicionar de uma forma, por exemplo, contrária a essa PEC, principalmente às vésperas da eleição municipal. Então, a gente vai ver principalmente esse embate entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, que deve sim voltar a julgar sobre a questão da posse de maconha, Jairo. O que eu acho bastante interessante nessa discussão vai ser a posição, por exemplo, também dos governadores, né? Porque eles são os responsáveis pelas políticas de segurança pública e, se isso passa, o trabalho da polícia, presumo, vai aumentar bastante. Aumentar bastante e tem uma questão ideológica muito forte por trás, que é isso que está pautando o debate. Muito bem, Vitor, muito obrigado pela sua análise.